E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa segunda aula sobre características dos seres vivos e agora eu vou responder algumas questões para que vocês entendam como que esse tipo de conteúdo pode ser cobrado. Então, vamos agora para a nossa primeira questão. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o EA. Então, qual seria o processo aqui, dentre essas alternativas, que seria comum a todos os seres vivos? Ele comentou aqui na questão sobre a origem da vida. Uma evidência que apoia a hipótese de que? Qual seria essa hipótese? De que todos os seres vivos descendem de um mesmo ancestral. Então, se os seres vivos descenderiam de um mesmo ancestral, consequentemente, eles compartilham características em comum. Se eles compartilham características em comum, vai existir características dos seres vivos que são compartilhados por todos eles. E aí ele quer saber qual seria essa característica que vai existir em todo e qualquer ser vivo. Vamos lá. Letra A, ele diz o seguinte: desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário, ele acontece nos organismos que são formados por muitas células. Os multicelulares, quando estão em processo de formação, eles assumem a forma de embrião. Eles iniciam de uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. Essa célula, ela surge a partir da união do espermatozoide com o óvulo. Quando o espermatozoide se junta com o óvulo, forma-se essa célula que eu mencionei, o ovo ou zigoto. E aí, a partir dessa primeira célula, vai acontecer sucessivas divisões celulares, originando o que nós chamamos de embrião, tá certo? E aí, este embrião, nós já sabemos, ele é formado por várias células. Então, eu posso ter certeza que desenvolvimento embrionário não é uma característica que vai acontecer em todos os seres vivos. Existem os organismos vivos que são formados por uma única célula. Agora, vamos ver se a letra B poderia ser uma alternativa correta. Ele diz que é reprodução sexuada. Pensa bem comigo. Será que todos os seres vivos se reproduzem de maneira sexuada? O que é reprodução sexuada? É aquela reprodução em que o indivíduo precisa de um parceiro sexual para que eles tenham uma nova combinação de genes, de novas características. Será que todos os seres vivos se reproduzem dessa forma? Lógico que não. Outra coisa aqui que ele colocou, outra alternativa: respiração aeróbica. Na respiração celular, uma molécula de glicose, ela reage com o oxigênio. Ao reagir com o oxigênio, a molécula de glicose é quebrada e libera energia. Então, nesse mecanismo, é o mecanismo que usa o oxigênio. Ali é um mecanismo aeróbico. Essa palavra aeróbico significa que a reação química, ela usa o oxigênio para que a reação aconteça. A bactéria que provoca o tétano, ela é chamada de anaeróbica estrita. É uma bactéria que, se você fizer com que ela entre em contato com o oxigênio, ela vai morrer. Ela é uma anaeróbica obrigatória, ela não consegue viver na presença de oxigênio. Então, isso mostra que nem todos os seres vivos utilizam a respiração aeróbica. Então, será que seria a letra D? Excreção urinária? A excreção urinária já está dizendo, gente. Urinária, sistema urinário. Opa, sistema urinário. Se tem um sistema, excreção urinária é uma característica presente nos organismos multicelulares. Por eliminação, a gente chegou à conclusão de que a alternativa vai ser a letra E. Síntese proteica. A produção de proteínas é a principal função desempenhada na célula. Então, a alternativa correta aí vai ser a letra E. A segunda questão, ele coloca aqui uma tirinha. Aqui diz o seguinte: o mundo das bactérias. A bactéria tá lá e diz assim: estou tão sozinha, vou me duplicar. Aí ela vai e resolve se duplicar. Sem a ajuda de ninguém, ela produz uma nova descendente, que é a cara dela, né? Como a gente pode observar. E aí ela pergunta: oi, você vem sempre aqui? Depois de várias divisões celulares, ela diz, as descendentes dizem: cara chato, vamos embora. Então, apenas pra gente ter uma contextualização que aqui tá acontecendo que tipo de reprodução. Como eu não tenho a ajuda de nenhum parceiro, ela sozinha se duplicou, nós já sabemos aí que aqui nós temos um exemplo de reprodução assexuada. Os descendentes são idênticos aos seus genitores, então não existe variabilidade genética, é um mecanismo muito mais rápido, é bem mais simples, é menos complexo, né? Não é igual à reprodução
sexuada. É característica desse tipo de reprodução rapidez? Lógico, ela é bem mais rápida. Por quê? Porque não tem gasto energético. Aliás, tem gasto energético, mas é mínimo. Então, é um tipo de reprodução mais rápida, tá certo? Até então, tá tudo ok. Rapidez, simplicidade, perfeito, tem simplicidade e semelhança genética, perfeito. A letra B está correta. Vamos para a nossa terceira questão. Ele está mostrando aqui que durante o inverno, as baixas temperaturas fazem com que as plantas entram num estado aí de quê? De dormência. Como que ela vai reagir a esse tipo de estímulo, que é o frio? As árvores perdem suas folhas para reduzir a perda de água e de energia. Opa, está diminuindo o metabolismo para poder economizar energia e água durante o inverno. Então, se diminuir a fotossíntese, a planta não vai ter como produzir alimento ou moléculas ou substâncias energéticas. E aí também ela fala também de alguns animais que hibernam, né? Com base nas características dos seres vivos. É correto afirmar que a dormência é um fenômeno exclusivo de plantas, pois animais não possuem mecanismos para reduzir sua atividade metabólica. Galera, todo mundo, eu acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo agora já devem ter ouvido falar de ursos, que durante o inverno, algumas espécies, elas dormem durante todo o inverno. Então isso não é uma característica só de plantas. A capacidade de responder a estímulos ambientais, voltando aqui, gente, lá no enunciado. Qual foi o estímulo ambiental que nós comentamos? O frio. O frio estimulou as plantas a entrar em um processo de hibernação. Todo tipo de estímulo que o ambiente promove nos seres vivos vai provocar nos organismos vivos algum tipo de reação. Nesse exemplo aqui comentado na questão, a hibernação vai ser o tipo de resposta dada ao estímulo do frio, tá certo? Então, a capacidade de responder a estímulos ambientais é exclusiva de organismos multicelulares complexos, como mamíferos. Lógico que não, porque nós sabemos, lá na aula teórica, a primeira coisa que eu comentei também, todos os seres vivos, eles precisam reagir a estímulos do ambiente. Vamos agora ver a letra C. A hibernação em animais é uma estratégia reprodutiva que garante a sobrevivência da espécie em condições adversas. A hibernação em animais é uma estratégia reprodutiva? Seria uma estratégia reprodutiva ou uma estratégia de sobrevivência? Porque, como eu comentei com vocês, o objetivo da hibernação é sobrevivência. Por quê? Porque o indivíduo ele vai diminuir o seu metabolismo para não perder água e nem perder energia durante o inverno. Os ursos, eles entram em hibernação para que eles não gastem tanta energia durante o inverno, que é um período que tem pouco alimento disponível, tá certo? Então não é uma estratégia reprodutiva, é uma estratégia de sobrevivência. Vamos aqui para a letra D. A perda de folhas nas árvores durante o inverno é um exemplo de resposta ao estímulo ambiental de baixa temperatura. Perfeito. Vamos agora para uma questão. O que o enunciado diz? Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Nós temos aí 3, né? Primeira, os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Segunda característica, os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Terceira característica, quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Então, ele deu aí 3 características. Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como um ser vivo, é correto afirmar que, letra A, os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Os vírus, eles são componentes acelulares. Então, bactérias preenche esse requisito, mas os vírus não. Então nós já sabemos que a letra A não pode ser uma alternativa correta. Vamos agora para a letra B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. Realmente, os vírus não preenchem o primeiro requisito, mas as bactérias preenchem. Então, não posso dizer que as bactérias não preenchem esse primeiro requisito. Vamos agora ver a letra C. Os vírus
não são seres vivos, porque preenche os requisitos 2 e 3, mas não os requisitos 1. Vocês já viram que os vírus realmente não têm célula, então ele não preenche o primeiro requisito. Agora vamos ver se os vírus preenchem o requisito 2 e 3. Seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. E aí, os vírus têm sim um material genético, que pode ser DNA ou RNA. E sim, esse material genético pode ser interpretado por um código universal. Tá correto? O segundo requisito, ele cumpre. Agora vamos ver se os vírus cumprem o terceiro requisito. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Será que os vírus se modificam ao longo do tempo? Quando eles se multiplicam, quando eles se reproduzem, será que eles mudam ao longo do tempo? Com certeza. Vocês lembram da nossa pandemia aí do coronavírus? Surgiram as variantes virais, né? A variante Delta, Alfa, Beta, sei lá. Ou seja, cada vez que os vírus se reproduziam, eles geram novas variantes. Por quê? Porque os vírus eles têm uma alta capacidade de ter mutação genética. Então, realmente os vírus cumprem o segundo e o terceiro requisito, mas não cumprem o primeiro, por isso eles não são seres vivos, tomando como base o fato de que todos os seres vivos devem cumprir esses 3 requisitos aqui, tá? Então nós já sabemos, a alternativa correta aí vai ser a letra C. Vamos agora para a quinta questão. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, ou seja, contrários, inversos, né, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a fazer o quê? O que seria essa insulina, né? Quando nós comemos muito carboidrato, massas em geral ou açúcar, esses carboidratos eles são quebrados e é gerado principalmente a molécula de glicose. A glicose, quando chega no intestino delgado, ela vai ser enviada para a corrente sanguínea. Nós sabemos que a taxa de glicose no sangue é chamada de glicemia. Então, se eu aumento a quantidade de glicose no sangue, então significa que aumentou a glicemia. Se a glicose é diminuída, a quantidade de glicose no sangue, então a gente diz que a pessoa está com baixa glicemia. Nós sabemos que o sangue precisa ter uma quantidade mínima de glicose. Por quê? A glicose ela fornece energia para as células. Só que nós não podemos nem ter glicose demais no sangue e nem pode ter glicose de menos. Tem que ter a quantidade certa de glicose. Se por acaso eu consumir muito carboidrato, açúcar, massas em geral, vai ser produzida muita glicose lá no meu intestino. E aí, essa glicose, ao cair na corrente sanguínea, ela vai contribuir para aumentar a taxa de glicemia na corrente sanguínea. Se isso acontecer, o nosso organismo tem uma característica chamada de homeostasia. O que é homeostasia? Ela é uma característica que faz com que algumas situações no nosso organismo permaneçam constantes. Por exemplo, a taxa de glicose no nosso sangue tem que estar constante, naquela quantidade X. Então, se aumentar a quantidade de glicose, o corpo vai tentar fazer com que essa quantidade diminua para voltar como era antes. Então, qual seria o mecanismo que o organismo vai promover para poder diminuir a quantidade de glicose que vai para o sangue? O hormônio insulina, ele é produzido no pâncreas. Esse hormônio é como se fosse uma mensagem do pâncreas para as células do fígado e dos músculos. Como se ele estivesse dizendo o seguinte: ó, células do fígado, dos músculos, pega essa glicose que está aí na corrente sanguínea e junta numa molécula só. Essa molécula aí, que é formada por várias glicoses, ela é chamada de glicogênio. Então, quando eu pego várias glicoses e junto elas numa mesma molécula, eu tenho o glicogênio. Isso acontece nos animais, tá certo? Então, aí, quando a glicose ela é juntada numa mesma molécula, esse glicogênio ele vai ser armazenado no fígado e nas células musculares. Então, aí é um anabolismo. Porque eu peguei moléculas de glicose, que são moléculas pequenas, e juntei elas para formar uma nova molécula, que é o glicogênio. Então isso é anabolismo. Agora, existe uma situação contrária do anabolismo, que é o catabolismo. Vou dar um exemplo aqui de catabolismo. Quando eu gasto muita energia, eu preciso retirar essa energia de algum lugar do meu organismo. Então vou dar um exemplo. Imagina que eu vou fazer uma atividade física.
comecei ali a fazer musculação. Quando eu começo a fazer a atividade física, no início eu tenho força, eu tenho fôlego, ânimo, força de vontade. Eu consigo fazer ali o meu exercício tranquilamente. Ou então quando eu vou jogar bola, né? Quando eu vou praticar um esporte, no início eu tenho energia de sobra. Só que daqui a pouco eu começo a faltar energia. Então o organismo, o que está acontecendo no organismo nessa situação? Inicialmente está se consumindo a glicose que está no sangue. Quando a glicose sanguínea ela é diminuída, o organismo ele percebe isso. De que maneira? O pâncreas, ao perceber que a taxa de glicose no sangue está pouca, está abaixo do normal, ele vai produzir um hormônio chamado glucagon. Esse hormônio é como se fosse uma mensagem do pâncreas, falando para o fígado, para as células do fígado e para as células musculares, como se ele estivesse dizendo assim, ó, células do fígado, células musculares, pega o glicogênio que está aí armazenado em vocês e quebra ele em várias moléculas de glicose, porque está faltando glicose lá na corrente sanguínea. Então, seria basicamente isso que acontece. Então, ao se produzir o glucagon, ele sinaliza para as células do fígado e as células musculares para quebrar o glicogênio, para liberar a glicose, para repor a glicose que falta na corrente sanguínea. Isso aí é o quê? É catabolismo, porque o glicogênio está sendo quebrado em moléculas de glicose. Então, vamos novamente ler o nosso enunciado e entender de que se trata essa questão. Vamos lá. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica. Lembra? Por quê? Porque a insulina ela sinaliza para que as glicoses sejam juntas numa mesma molécula e essa nova molécula é chamada o glicogênio. Então isso aqui é o quê? É um tipo de anabolismo. Enquanto o glucagon, o que é o glucagon? É um hormônio que é liberado quando está faltando glicose no sangue. Então, olha só, o glucagon tem ação catabólica. Por quê? Lembra que o glucagon ele sinaliza para que as células do fígado quebrem o glicogênio em várias moléculas de glicose, para repor essa glicose na corrente sanguínea. Então, ó, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o que significa essa palavra hipoglicemia? Anote aí, toda vez que você vê esse radicalzinho aqui, ó, hipo significa abaixo, glicemia, a taxa de glicose do sangue. Então, hipoglicemia significa que a taxa de glicose sanguínea está abaixo do normal. Então, se está abaixo do normal, a quantidade de glicose no sangue, então eu preciso quebrar glicogênio para poder produzir glicose para devolver essa glicose para o sangue. Então, qual seria o hormônio aí nesse caso? Seria exatamente o glucagon, que promove a quebra do glicogênio para poder liberar a glicose, para repor a falta de glicose no sangue, né? Então, um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado, no caso aqui que eu acabei de comentar com vocês, é o glucagon, né? O hormônio citado que atua no catabolismo. O que ele faz? Ele induzirá o organismo a fazer o quê? Eu já comentei com vocês. Ó, a promover o quê? Estimular a utilização do glicogênio. Ou seja, o glucagon, que é o hormônio aqui citado, ele atua sinalizando as células do fígado e as células musculares a utilizar o glicogênio para quebrar o glicogênio em glicoses e devolver essa glicose para a corrente sanguínea. Não apenas sobre anabolismo e catabolismo, que é uma característica relacionada aos seres vivos, mas nós estamos falando também da homeostasia, que é a capacidade que o organismo tem de manter aqui, nesse caso, constante a taxa de glicose no sangue. Vamos ver essa questão aqui da FUNVEST. Ela diz o seguinte: a reprodução sexuada, do ponto de vista evolutivo, é mais importante do que a reprodução assexuada. Beleza. Agora, por quê? Qual seria a alternativa que justifica essa afirmativa? Porque ela assegura a perpetuação da espécie, porque ela promove maior variabilidade genética, porque ela processa-se após a meiose, que produz gametas, permite produzir maior número de descendentes, ocorre somente nos animais vegetais pluricelulares. Vamos lá, galera. A reprodução sexuada, ela é importante porque com a produção de gametas vai ocorrer uma fecundação e essa fecundação propicia para que ocorra a troca de material genético. Essa mistura de material genético aumenta a variabilidade genética e isso vai contribuir a mais
para a perpetuação da espécie. Essas foram as questões, algumas das questões que eu selecionei aqui para vocês entenderem como que o conteúdo característico dos seres vivos pode ser cobrado nos vestibulares. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!